Olá, boa noite. Eu sou o professor Fabiano, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou irmão em Cristo de vocês, pertenço à Igreja Presbiteriana do Brasil e, a convite do nosso querido irmão reverendo Alcion, estarei trazendo a vocês mais um estudo da Palavra de Deus. Desta feita, nós vamos estudar o livro de Lamentações de Jeremias. E como texto base para o nosso estudo, eu pretendo expor o livro inteiro do profeta Jeremias, que não é um livro tão longo. Eu quero convidá-los para que abramos no capítulo 5, versículos 15 a 22 do livro de Lamentações. E lá, nesse texto, se expressa o profeta Jeremias depois de ter presenciado o sítio, ou seja, o cerco da cidade de Jerusalém e a sua invasão e destruição pelos caldeus, pelo povo babilônico. E aí, Jeremias vai se expressar da seguinte forma: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Porque te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como de outrora, porque nos rejeitarias totalmente, porque te enfurecerias sobremaneira contra nós outros. Antes de entrarmos no livro do profeta Jeremias, livro que eu aqui me refiro ao livro de Lamentações, é claro, não o livro propriamente dito de Jeremias, eu gostaria de fazer aqui uma contextualização para que a gente possa compreender, a situação histórica pela qual passava o profeta Jeremias nessa ocasião em que ele registrou os eventos lá de Lamentações. Bom, em primeiro lugar, nós estamos diante da terceira invasão dos caldeus. É exatamente na terceira invasão dos caldeus que a nação de Judá ela é destruída. Nós sabemos que Deus, durante todo o livro de Jeremias, Deus ele foi fazendo advertências, ameaças, E essas ameaças e essas advertências ao povo de Judá, elas ocorriam exatamente num contexto em que o povo se encontrava em completa desobediência a Deus, cometendo atos vis de injustiça, uma série de problemas de natureza espiritual, mas também de natureza social, estavam ocorrendo no seio desta nação. Em duas ocasiões sucessivas, Judá ela foi invadida por Nabucodonosor, rei dos caldeus, e várias pessoas foram levadas para o exílio da Babilônia. Após a segunda deportação, Nabucodonosor ele constituiu Zedequias, rei de Judá. Mas Zedequias, depois de algum tempo, também se rebelou contra a dominação dos babilônicos. Isso vai encontrar lá em Jeremias, capítulo 52, versículo 3. Lá, o
texto sagrado diz que no 9º ano do seu reinado, né, no 9º ano do reinado de Zedequias, Jerusalém foi sitiada pelo exército de Nabucodonosor, que ali ficou acampado por quase 2 anos ininterruptos. Nesse período, os rebeldes de Judá, não é, aqueles que resistiam no interior dos muros de Jerusalém, foram obrigados a consumir todas as suas reservas de comida. Você vai encontrar isso lá no capítulo 52, versículo 6 de Jeremias. A água também ela era muito escassa, não é? Resultado: ao final do cerco, o povo já estava completamente debilitado, sem condição alguma de resistência. As portas da cidade foram arrombadas e Jerusalém foi invadida pelos caldeus. Os homens de guerra fugiram, como diz o texto, né, lá de Jeremias, pelo caminho da Campina, enquanto a maioria da população da cidade foi dizimada. Você vai encontrar isso lá no capítulo 52 de Jeremias. O rei Zedequias foi capturado nas campinas de Jericó enquanto fugia e condenado pelo rei da Babilônia a ver seus filhos mortos, né? Os filhos de Zedequias foram mortos na frente dele, a mando do rei da Babilônia, como resposta à sua insurreição. E também todos os príncipes de Judá, né, foram dizimados diante dos seus olhos. Além disso, Zedequias teve seus olhos vazados e foi levado para o cárcere na Babilônia, onde lá ficou até a sua morte. Nessa terceira invasão, os símbolos nacionais lá de Judá, como o templo, o palácio real, os muros da cidade, foram saqueados e destruídos. E os poucos sobreviventes que ali restaram tiveram que lutar contra um inimigo ainda pior que os caldeus, que foi a fome, né? Pela terceira vez, uma grande soma de pessoas foi também levada cativa para a Babilônia. O suficiente para deixar toda a nação de Judá sem qualquer infraestrutura, capaz de tentar uma outra rebelião. Um total de 832 pessoas foram levadas para o exílio da Babilônia. Provavelmente, não é? Esse cômputo diz respeito apenas aos homens adultos, porque o número certamente foi bem maior. Somente os pobres e os miseráveis ficaram lá na terra de Judá. Esse registro você vai encontrar lá no 2º livro de Reis, capítulo 24, versículo 14. Nesse período do cerco, né, o potencial natural da terra foi explorado à exaustão pelos caldeus, sem nenhuma preocupação de reposição. Portanto, ao final dos cerca de 19 meses, foi o tempo que durou o cerco, a terra ao redor de Jerusalém estava seca e devastada, como já havia profetizado anteriormente que ocorreria, não é? Pelo profeta Abacuque. Bom, vamos falar agora um pouquinho, já que a gente já contextualizou essa questão em que será abordada no livro de Lamentações, vamos agora falar um pouquinho sobre o livro de Lamentações, né? Sua estrutura literária, seu conteúdo. Bom, o livro de Lamentações ele é composto de 5 capítulos. Cada capítulo, na verdade, é um poema na forma de lamento. Os primeiros 4 poemas, ou 4 capítulos, são dispostos na forma de um acróstico. Você certamente sabe o que é um acróstico, né? Ou seja, cada uma das 22 consoantes do alfabeto hebraico, né, iniciam cada estrofe. O 5º poema não é um acróstico, mas se assemelha muito aos salmos de lamento, como o Salmo 44 e o Salmo 80. Em termos de estrutura e mensagem, os 5 poemas ou capítulos, eles se parecem muito, mas cada um deles possui um foco específico. No primeiro poema, no capítulo 1,
nós vemos Jerusalém lamentando a catástrofe que se abateu sobre ela, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Né? No segundo poema, ou capítulo 2, passa-se a refletir mais detidamente sobre as causas da destruição de Jerusalém, e uma das importantes causas para tudo o que havia acontecido era o ministério dos falsos profetas. Esse poema também descreve, esse poema 2, ele descreve em detalhes os terríveis acontecimentos do cerco. Então, é uma imagem muito forte. No terceiro poema, no capítulo 3, a nação, né, de Judá é exortada a se arrepender e a confiar na misericórdia divina, causa evidente da nação não ter sido consumida. No quarto poema, lá no capítulo 4, é novamente passado em revista os horrores do cerco feito pelos babilônicos em Jerusalém. Os sacerdotes e os falsos profetas são novamente acusados pela desgraça que se abateu sobre o povo, além, é claro, né, nesse sentido, do profeta, de Deus através do profeta, acenar para a futura restauração e para o juízo sobre as nações inimigas de Judá. O quinto poema, por sua vez, é uma oração pedindo a Deus que novamente venha abençoar o seu povo com paz e prosperidade na sua terra, que estava repleta de descrições vívidas a respeito do que aconteceu. Bom, embora não exista no texto de Lamentações nenhuma indicação explícita de que tenha sido Jeremias o seu autor, contudo, toda a tradição judaica tem atribuído a ele a sua autoria. Além disso, o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 25, também parece apoiar essa tradição. Esses 5 poemas, eles, na verdade, são lamentos muito profundos. Neles vemos retratados fielmente o quão desastroso pode ser a rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Portanto, uma poderosa advertência contra o pecado emerge desses lamentos. Mas esses poemas não registram apenas as cinzas e o restolho, produto da destruição operada por Deus ao seu povo por causa do seu pecado. Nesses poemas, também podemos ver a sublimidade da misericórdia divina, que, como um fênix surgindo dentre as cinzas, anunciava a todos os sobreviventes a necessidade do arrependimento e da confissão, pois a restauração anunciada por Jeremias era certa, e a destruição daqueles que destruíam o povo de Deus também o era. Mais marcante ainda é assistir à solidariedade do profeta Jeremias, que mesmo depois de anos sendo humilhado e maltratado pelos seus contemporâneos, se une a eles para experimentar os mesmos sofrimentos e pesares. Juntamente com o seu povo, Jeremias sofre, juntamente com o seu povo, ele lamenta. Desabafa diante de Deus a sua perplexidade, mas em nenhum momento atribui ao Senhor falta alguma. Pelo contrário, ele reconhece que toda a calamidade experimentada pelo povo de Judá resultava de sua impiedade contumaz contra Deus. Em nenhum momento, Jeremias deixa de confiar em Deus e nos seus santos, sábios e justos desígnios. Ele aguarda a manifestação das misericórdias de Deus. Esse misto bem humano, demasiadamente humano, de espanto, aflição, angústia, solidariedade, indignação em meio ao sofrimento, aliado à confiança inabalável em Deus e em seus desígnios, nós encontramos explicitamente no livro de Lamentações de Jeremias. Nestes 5 lamentos é mostrado alguém que atingiu todos os limites suportáveis de sofrimento e de perplexidade, mas que ainda assim permaneceu confiando firmemente em Deus e na sua palavra. Bom, agora sim, nós podemos entrar no livro propriamente dito de Lamentações de Jeremias.
um livro que fala de sofrimento e esperança. Essa é a sua mensagem principal. Não é? E, nesse sentido, nós não vamos estudar esse livro de Jeremias seguindo rigidamente a ordem natural dos 5 capítulos. Uma visão mais detalhada das ocorrências que são cobertas pelo livro de Lamentações, nós vamos estudá-lo, em particular, cada aspecto retratado pelo profeta, a fim de que, no final, tenhamos um quadro geral de todos os acontecimentos que envolveram a destruição de Judá. É mais didático, é mais pedagógico agirmos assim. Bom, em primeiro lugar, o livro de Lamentações, ele descreve a agonia do povo. A agonia do povo. Né? E a causa dessa agonia, certamente, é a destruição, né, ocasionada pelo pecado. Lá no primeiro poema, no capítulo 1 de Lamentações, Judá ela é personificada. A nação é retratada como se fosse uma pessoa. Mais especificamente, Judá é retratada como uma mulher que está de luto. Ela chora inconsolável, angustiada por causa da desgraça que lhe abateu, confusa e desolada, sem saber ao certo o que fazer, o que pensar acerca de tudo aquilo. Isso está lá no capítulo 1. A única coisa certa era o fato de que todo aquele mal se devia à sua própria transgressão e rebeldia contra Deus. A causa para toda essa catástrofe era o pecado do povo. Essa certeza ecoa em toda a extensão do livro de Lamentações e o povo sabia disso. Por exemplo, lá em Lamentações, no capítulo 4, versículos 6 a 12, é dito assim: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem um emprego de mãos nenhuma. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. E lá no capítulo 5 de Lamentações, versículo 16, diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Então o povo ele tinha essa consciência de que toda aquela destruição se devia ao pecado cometido contra Deus. Tal como acontece lá no livro de Jeremias, em Lamentações, os falsos profetas e os sacerdotes de Judá são reconhecidamente os grandes culpados pela desventura do povo. Isso porque, através das suas falsas visões, eles sonegaram a verdade de Deus. Pelo contrário, eles conduziram o povo de Deus numa direção completamente equivocada. Isso você pode ver lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 14, e em Lamentações, capítulo 4, versículo 13. Como o profeta Jeremias já havia vaticinado lá no livro que leva o nome dele, os falsos profetas e os maus sacerdotes seriam alvos da ira de Deus. No dia chamado Dia da Vingança do Senhor, alguns deles foram mortos ao fio da espada, enquanto que os sobreviventes passaram a vegetar, perambulando como cegos nas ruas, sem que as pessoas se solidarizassem com a sua miséria. Tornaram-se motivo de desprezo por parte do povo e por parte dos inimigos de Judá, ficaram marcados para o resto da vida, e onde quer que fossem, seriam sempre tratados como imundos cerimoniais. Você pode ver isso lá no capítulo 2, versículo 20 de Lamentações, e também lá no capítulo 4 de Lamentações, versículos 13 a 16. Ok?
você vê como as coisas mudam, né? Lá no livro de Jeremias, Jeremias ele é maltratado pelo povo, porque ele é uma das únicas vozes que fala da parte de Deus a verdade. Ele exorta o povo a se arrepender dos seus pecados, né? Enquanto que os falsos profetas, os sacerdotes que não falavam a verdade, eles vão, na verdade, alimentando o engano do povo, dizendo que o povo quer ouvir. Só que aqui, quando a destruição se abate sobre Jerusalém, as coisas mudam, né? O povo passa a desprezar esses que os conduziram, que o conduziu de maneira equivocada, não é? E passa agora a valorizar o profeta Jeremias. Bom, temos também no livro de Lamentações de Jeremias o cumprimento das ameaças divinas, né? Que ocorre exatamente com a destruição dos principais símbolos nacionais do povo de Judá. Os capítulos ou poemas 2, 4 e 5 do livro de Lamentações descrevem detalhadamente os resultados do cerco dos caldeus sobre o povo. Jeremias inicia a descrição detalhada da destruição de Jerusalém pelos principais símbolos nacionais, sinais do poder, do orgulho do povo, como, por exemplo, as muralhas da cidade e o templo. Foram completamente devastados. Os judeus se vangloriavam de suas fortificações, né? Se esqueceram que do Senhor é a força e não das muralhas ou do exército. Por isso, as fortificações da cidade foram uma das primeiras coisas a serem destruídas pelo exército caldeu. Dessa forma, Deus os humilhou ao transformar a sua maior fonte de confiança em ruínas. Isso você pode encontrar de forma bastante específica lá no capítulo 2 de Lamentações, do versículo 1 ao versículo 9. Outro símbolo nacional, alvo da destruição de Deus por meio dos caldeus, foi o Templo de Jerusalém, né? Por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 1 de Lamentações, é dito assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. O templo estava completamente destruído, as suas pedras completamente espalhadas pelas ruas. Nas duas primeiras invasões, né, dos caldeus, que se deram antes dessa terceira, o templo já havia sido consideravelmente saqueado, mas ainda funcionava como centro religioso da nação. Nessa terceira invasão, Nabucodonosor, o rei dos caldeus, destruiu o templo completamente. Com a destruição do templo, Deus fazia cessar de maneira abrupta, né, repentina, todas as cerimônias religiosas do povo de Judá, né? Lá no segundo livro de Reis, capítulo 25, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, temos as descrições detalhadas da destruição do templo e dos saques realizados ali. Depois de saquearem todos os utensílios preciosos do templo, o mesmo foi incendiado pelos caldeus. Bom, ainda sobre o cumprimento das ameaças divinas, né? O livro de Lamentações ele faz um registro assim bastante vívido da morte e da subversão drástica da ordem social ali, com a perda da dignidade das pessoas. Foi uma coisa assim terrível presenciada pelo profeta Jeremias, que ele pinta, inclusive, com cores muito fortes, né? Jeremias ele descreve o quão deprimente era ver aqueles que no passado eram ricos, né, sendo enforcados. Lá no capítulo 5 você vê esse registro. Mas pior ainda era ver os sobreviventes agora definhando de fome nas ruas, como mendigos, sujos, magros, completamente irreconhecíveis. Lá no capítulo 4, versículos 2, 5, 7 e 8, você tem imagens vívidas dessa realidade.
A morte, na verdade, estava em toda parte, né? Depois que os caldeus eles conseguiram romper os portões de Jerusalém e passar para dentro, né? Ah, e terminar, né? Digamos, aquele morticínio, já havia ali uma realidade extremamente, digamos, decadente, né? A morte estava em toda parte, nas ruas e dentro do que sobrou das casas. Ali estavam cadáveres insepultos de jovens, de moças, de velhos. Só você ir lá no capítulo 2 de Lamentações, você vai ver esse registro muito vivo. Nos escombros do templo estavam também os cadáveres de sacerdotes e profetas que antes perseguiram Jeremias. Mas entre os mortos não se encontram apenas os desafetos de Jeremias. Nas ruas também jazem muitos dos seus amigos. E o cheiro fétido dos corpos em decomposição, amontoados em toda parte, impregna as narinas do profeta. Tanto é que ele fala sobre isso. Numa sociedade arruinada como aquela, toda a ordem e todo senso de dignidade e justiça foram completamente subvertidos. Aqueles que haviam sobrevivido são desapropriados de seus bens materiais e de suas propriedades. Viúvas e órfãos perambulavam pelas ruas sem ter quem defendesse a sua causa, pois os seus maridos e pais estavam mortos. É só você ir lá no capítulo 5 de Lamentações, você vai ver isso. E os velhos? Os velhos eram maltratados e desrespeitados. Os sobreviventes eram obrigados a fazer serviços forçados sem direito ao descanso. Os jovens eram forçados pelos caldeus a trabalhar no moinho e os meninos eram submetidos a trabalhos forçados, carregando lenha para eles, para os caldeus. Até mesmo os egípcios e os assírios, escravos dos caldeus, davam ordens aos judeus, diz Jeremias, e estes se submetiam para terem o que comer. Só sei lá no capítulo 5, a partir do versículo 5 até o capítulo 6, versículo 9, que você vai ver esse registro. Os veneráveis anciãos da terra, que outrora se assentavam na porta da cidade para julgar e discutir as questões do povo, agora são vistos assentados no chão em silêncio, jogando areia sobre suas cabeças, em sinal de humilhação, enquanto que as moças, pela mesma razão, planteiam. As mulheres casadas e as moças virgens eram violentadas em toda a extensão de Judá, mas principalmente em Jerusalém. Está lá no capítulo 5, versículo 11. Para piorar, uma grande parte dos sobreviventes foi levada para o exílio da Babilônia. Está lá no capítulo 1, né? Você vai ver esse registro também. Como se não bastasse tudo isso, havia muita fome e muita sede. O flagelo da fome e da sede era uma constante. Não é? Certamente, uma das coisas que mais consumia Jeremias de tristeza, depois da carnificina, era testemunhar a morte lenta e dolorosa de crianças, mulheres e velhos pela fome e pela sede. Lá no capítulo 2, versículos 11 e 2 de Lamentações, você tem um registro vívido disso, como também no capítulo 4, versículos 4 e 9 de Lamentações, você tem também um registro vívido disso. Jeremias diz assim: a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhes dê. Mais felizes foram as vítimas da espada, daqueles que já haviam morrido à espada, do que as vítimas da fome, porque as vítimas da fome, se definham atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Né? Lá no capítulo 5, versículo 10, também há um lamento do profeta a esse respeito, quando ele diz: nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Né? E lá no capítulo 1, versículo 11,
Jeremias também nos mostra como isso era terrível. Ele diz assim: todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Quer dizer, o profeta ele vê tudo aquilo e ele sofre. Eu já havia advertido ao povo que isso tudo ia acontecer. Né? Realmente nada pode ser mais deprimente que ver pessoas morrendo aos poucos de fome. A fome excessiva pode tornar as pessoas egoístas e extremamente insensíveis e individualistas. Segundo Jeremias, isso aconteceu com as próprias mães em relação aos seus filhos. Algumas mulheres, ensandecidas pela fome, chegavam até mesmo a se alimentarem dos seus filhos mortos. Não é? Lá no capítulo 2, versículo 20, Jeremias diz assim: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e profeta? Lá no capítulo 4 de Lamentações, versículos 3 e 10, Jeremias retrata novamente essa realidade terrível. Ele diz assim: até os chacais dão um peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. As mãos das mulheres, versículo 10, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Elas comiam seus próprios filhos mortos. Tudo faltava naquela ocasião. A situação era tão dramática que mesmo aqueles bens naturais tão fartos, tão comuns e desperdiçáveis em tempos de paz, como água, lenha, por causa da escassez, acabaram sendo inflacionados. Lá no capítulo 5, versículo 4, Jeremias diz o seguinte: a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Como se não bastasse tudo isso, o povo ainda era obrigado a ouvir o escárnio e a zombaria dos seus inimigos, que os afrontava até por meio de canções. Essa é a situação do povo. Agora a gente precisa ver um pouco da situação do profeta Jeremias. Ele se identifica com o sofrimento do povo, apesar do povo ter maltratado muito Jeremias antes, mas ele se identifica com o sofrimento do povo de Judá e convoca o povo ao arrependimento e à esperança futura. No capítulo 3 de Lamentações, portanto, no terceiro poema, Jeremias se identifica profundamente com o sofrimento do seu povo. Ele diz que a dor do seu povo era a sua dor, que a angústia do seu povo era a sua angústia. Ele mesmo se considera como parte integrante do povo sobre quem juízos disciplinares de Deus haviam caído. Mas o mais surpreendente nisso tudo é que Jeremias reconhece que todo esse mal provinha das mãos de Deus. Como assim? Né? Em momento algum, Jeremias tenta justificar os atos punitivos de Deus sobre o seu povo. Ele sabia que Yahvé era Deus justo, santo, sábio, e que por isso todos os atos dele também eram, tornando desnecessárias quaisquer justificativas. Então, em que sentido tudo isso vinha das mãos de Deus? Na verdade, tudo isso vinha das mãos de Deus como consequência do próprio pecado do povo. Né? O povo estava colhendo aquilo que havia plantado. Jeremias, naquele momento, mais do que antes, tinha plena convicção de que todo aquele mal tinha como causa a obstinação do povo em pecar contra Deus, pecar contra eles mesmos. Né? E, nesse sentido, apesar disso, o profeta ele é tão sensível ao sofrimento do povo que ele se identifica com eles. Ele oferece o seu ombro para eles. Não é? Lá no capítulo 3 de Lamentações, versículo 1 ao versículo 17, há
há uma fala assim, repleta de ternura, repleta de sofrimento e dor, do profeta que continuamente se identifica com o povo. Porque a dor do povo é a sua dor, o sofrimento do povo é seu sofrimento. As amarguras sofridas pelo povo são as suas amarguras. Não é? Aquele cenário completamente antinatural, onde todo o senso de dignidade humana foi subvertido, atravessa o coração do profeta como uma flecha tirada por um arqueiro. Ele mesmo diz isso lá no capítulo 3, versículos 12 e 13. Mas a única coisa que Jeremias pode fazer é convocar o povo a se juntar a ele numa súplica contínua por misericórdia. Lá no capítulo 2 de Lamentações, versículos 18 a 22, o profeta ele faz essa convocação. Não é? Para onde quer que seus olhos o levassem, os olhos do profeta, ele só via destruição e morte. Sua alma não cessava de recordar aquelas cenas, gerando no seu íntimo um estado profundo de depressão. O juízo disciplinar de Deus foi tão duro, mas tão duro, que ao ser testemunha ocular de todo aquele cenário de dor e sofrimento, a fé de Jeremias em Deus ela é testada ao máximo. Tanto que ele é tomado de tanta aflição e tristeza que chega até mesmo por um rápido instante a perder a sua esperança. Lá no capítulo 3, versículos 18 a 20 de Lamentações, nós vemos isso acontecendo com o profeta. Ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Isso porque o sofrimento em excesso, ele apaga a nossa esperança. Ele agride a nossa fé. E aí ele continua: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele suplica a Deus para que não deixe a sua esperança se esvair. Jeremias não tinha mais pátria, ela estava destruída. Não tinha mais onde cultuar, porque o templo também estava destruído. Não tinha mais as mínimas condições para viver dignamente uma rotina normal, pois faltava comida. Havia pessoas mortas pelas ruas, outras perambulavam pelos caminhos famintas sem terem o que comer, outras haviam perdido a sua sanidade mental. Todo esse cenário de morte e destruição estava acabando com os nervos do profeta e, consequentemente, com a sua saúde espiritual. De fato, o excesso de sofrimento, como eu disse há pouco, fragiliza a fé e a esperança. Quando então se deu conta que a rememoração, a lembrança contínua do caos o estava levando ao terreno movediço da desesperança, Jeremias resolveu trazer à sua memória o que podia lhe trazer esperança. Lá no capítulo 3, versículo 21, nós vemos esse basta. Chega de olhar apenas o lado desagradável da história. Porém, apenas uma coisa podia trazer de volta a sua sanidade mental e espiritual diante daquele caos, daquela situação tétrica. E esta coisa era a lembrança das misericórdias de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 22, nós vemos ele dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias se recordou da única coisa que evitou que o seu povo fosse exterminado por completo, da única coisa que tornava possível encontrar sentido em todo aquele caos, né? A única coisa que podia reavivar a sua esperança acerca de uma futura restauração nacional e de que os inimigos de Judá pagariam pelo que fizeram. E essa coisa são as misericórdias do Senhor. Ele diz lá, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O sofrimento é tanto que não adianta. É melhor ficar em silêncio. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, Jeremias entende que se ele só olha para o sofrimento, para o caos, para a destruição, para a morte, para a fome, sem olhar para Deus, aquilo vai acabar com ele. Então ele resolve olhar para as misericórdias do Senhor, que são a causa dele e dos sobreviventes do povo não serem consumidos. Se a esperança do profeta permanece viva, isso se deve à lembrança das misericórdias de Deus. Jeremias sabia que as misericórdias de Deus não haviam se apartado do seu povo. Ainda que a sua disciplina tenha sido extremamente dura, as misericórdias do Senhor não haviam permitido que o povo fosse consumido. Se as misericórdias do Senhor estavam presentes, o povo deveria se apressar em reconhecer o seu pecado diante de Deus e humilhar-se, a fim de que estas mesmas misericórdias elas minorassem o seu sofrimento. Foi isso que fez Jeremias. Ele passou a convocar os sobreviventes a reconhecerem e confessarem os seus pecados, pois ainda havia esperança. Ele faz isso lá no capítulo 3, versículo 39 ao versículo 56. Ele convoca o povo ao arrependimento. Jeremias não se deixa consumir pelo que tem diante de seus olhos. Ele não cessa de chamar o povo ao arrependimento sincero e à confissão dos seus pecados. Contudo, ele chega à conclusão que somente Deus poderia vivificar espiritualmente o seu povo. Ele reconhece a profunda insuficiência das aptidões espirituais humanas. O coração do povo está mortalmente doente pelo pecado, e, em função disso, Jeremias suplica por um grande avivamento da parte de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo 17, ele diz assim: por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. O texto que nós lemos lá no início do nosso estudo. Tu, Senhor, tu reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti. Esse é o pedido dele. Para que Deus tome a iniciativa de fazer uma obra que só ele pode fazer no coração do homem pecador. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Ou seja, conduz-nos ao arrependimento sincero. Conduz-nos, Senhor, a uma mudança de mente. Conduz-nos, Senhor Deus, a uma mudança de comportamento. Né? Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra nós? Bom, a gente agora pode concluir o nosso estudo, né, com algumas considerações finais. Como nós já vimos, apenas um contingente insignificante e inofensivo de pessoas pôde permanecer na terra devastada, na terra de Judá. Nela não haveria mais reis, mesmo que fossem vassalos. Uma das últimas providências tomadas por Nabucodonosor para cortar o mal pela raiz da insurreição foi exterminar da terra os herdeiros reais de Zedequias, né? Que teve que presenciar os seus filhos sendo mortos diante de si mesmo. No entanto, Nabucodonosor ele constituiu Gedalias como governador de Judá. Isso está, inclusive, registrado lá no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 22. E junto com Gedalias, Nabucodonosor deixou uma guarnição de soldados caldeus. Né? Então,
é dessa forma que se dá o desfecho ali, né, do cerco caldeu a Jerusalém e a situação, né, do povo de Judá. Muitos mortos ao fio da espada, outros mortos pela fome, outros enlouquecidos, os principais símbolos da nação destruídos, não é? E tudo isso por causa do orgulho, da soberba, da arrogância do povo de Judá. A soberba, a arrogância, não é? O orgulho, tudo isso alimentados pelas falsas mensagens de prosperidade, de bênção, pelo falso direcionamento dos falsos profetas e dos falsos sacerdotes. Isso nos leva a concluir esse estudo tirando algumas aplicações rápidas, mas ao mesmo tempo necessárias. A primeira aplicação é de que o nosso pecado ele pode ser sempre perdoado por Deus. Nós somos seres humanos pecadores, caídos, mas Cristo morreu exatamente para nos justificar de todo o pecado. Existe uma sorte de pecado que é fatal, não só porque nos engana, não é? Tem essa característica de nos colocar num processo de auto-engano, onde a gente vai se auto-enganando, como também é um dos pecados mais hediondos aos olhos de Deus, que é a soberba. Não é? E foi exatamente a soberba do povo, a arrogância do povo, que se considerava indestrutível, que se considerava, né, o povo mais feliz, ou o povo de Deus na terra, e, portanto, inatingível, inalcançável, suas muralhas inderrubáveis, indestrutíveis, o seu templo, se orgulhavam disso. Não é? E continuavam a praticar injustiças, continuavam a operar às margens do mandamento divino, pessoas extremamente pobres sendo maltratadas pelos governantes, a causa daquela camada da sociedade mais necessitada e mais marginalizada, as causas não sendo atendidas pelos juízes da terra. Não é? Tudo isso você vai encontrar no livro de Jeremias. E vai encontrar também a insistência do profeta Jeremias denunciando todos esses pecados e dizendo que todos eles cumulariam, convergiriam para a destruição de Judá e para o castigo divino. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que o ministério falso, né, o ministério de falsos profetas, ou de profetas que se dizem profetas de Deus, mas são falsos profetas, e de falsos sacerdotes, ou de sacerdotes que se dizem sacerdotes de Deus, mas são falsos sacerdotes, podem trazer uma piora considerável para o pecado do povo.
né? Porque há ali uma legitimação do erro do povo, por parte daqueles que deveriam repreender o povo, da parte daqueles que deveriam condenar o seu pecado, a sua arrogância, a sua soberba, o seu orgulho, que deveriam convocá-los a um santo arrependimento, conforme fez Jeremias, e que por causa disso foi maltratado, né, pelo povo. Isso é visível lá no livro do profeta Jeremias. Não por acaso, esses falsos profetas e falsos sacerdotes foram os primeiros a serem, digamos, punidos, né, pelo mal causado, mal ainda maior causado ao povo. Uma terceira lição que a gente aprende de tudo isso é que excesso de sofrimento. Desculpa, gente. Meu celular resolveu tocar agora. Excesso de sofrimento sem ser acompanhado da graça, da misericórdia de Deus, leva a gente à loucura, leva a gente ao abandono da fé e da esperança. Tá, eu sei que em várias passagens da Bíblia, o apóstolo Paulo, inclusive, faz muito isso, ele diz que a tribulação produz perseverança, né? E a perseverança, esperança. Mas isso quando a gente está vivendo debaixo da graça, da misericórdia, do amor, do desfrute dessa graça, dessa misericórdia, né? Porque a parte do desfrute dessa graça, dessa misericórdia, dessa compaixão, do perdão de Deus, sofrimento em excesso, ele consome, né? Ele torna as pessoas endurecidas, como ele fez com Faraó. Sofrimento endurece o coração, como endureceu o coração de Faraó. Então, sempre trazemos à memória que o que nos beneficia, inclusive quando passamos por tribulações, não é a tribulação em si, mas é a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos acompanha no momento da tribulação e consegue, até mesmo no interior da adversidade, extrair uma coisa boa para a vida da gente. Um crescimento espiritual, um amadurecimento na fé. Mas isso porque a graça nos acompanha, porque o sofrimento sozinho não faz isso, né? E quando o sofrimento ele está nos afligindo de tal forma que se torna insuportável, aí vem a quarta lição, somos ensinados pelo profeta a recorrermos à lembrança da misericórdia de Deus. Que as misericórdias do Senhor são sempre a causa de não sermos consumidos. Então, se você sofre, se você passa por alguma provação, alguma tribulação, e essa dor, uma perda, ela parece insuportável, recorra à misericórdia do Senhor. Tem se lembrado dos atos de misericórdia de Deus na sua vida, porque são essas mesmas misericórdias que não nos permitem sermos consumidos. Aliás, o profeta diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã. E é daí que vem a quinta lição, que é o fruto da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, a esperança. A dor, o sofrimento, a provação, a tribulação não vão durar para sempre. Não vão. Pois um dia, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que a gente se console, se conforte com essas palavras. Bom, gente, foi um grande prazer estar com vocês aqui.
E a gente fica então por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe vocês.